Pode abrir a palavra em Mateus, no capítulo 16, versículos 16 até 18. A gente sabe que Deus quer trabalhar com a igreja. Nesses dias, o que Deus nos falou é que igreja e missões é uma só coisa, porque todos estamos em missões. O que nós queremos é que a igreja seja ativada naquilo que Deus quer nos falar, como igreja e na nossa missão. Então, Deus quer restaurar essas coisas e nos tirar de uma rotina. Nós nascemos para fazer isso, né? E isso nós aprendemos de uma forma simples, descomplicada, resolvida, uma forma que Deus nos falou. Então, nós tivemos um renovo de Deus sobre essas coisas todas. E a palavra diz assim: também eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então Deus está buscando edificar a sua igreja, e esse plano é de Deus desde antes da fundação do mundo, porque Ele teve um filho, fez desse filho um enviado, um missionário, para que Deus levantasse a igreja. Para que Deus edificasse a sua igreja. Então Deus quer trabalhar a obra social, isso nós já aprendemos. Muitos irmãos estão no campo fazendo um trabalho social, e é de fato o meio que Deus abre uma porta, é o meio que as pessoas são recebidas lá, para Deus levantar a igreja lá. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Pensar na igreja local? Sim, porque Deus quer trabalhar na igreja local, edificar a sua igreja. E como nós ouvimos também nesses dias, onde Deus levanta esses obreiros de Deus? É a partir da igreja local. Deus começa a trabalhar assim na igreja local. E quando nós olhamos no livro de Atos, né, esses slides estão passando aí, essas coisas, a gente vê de uma forma prática essa questão toda de missões, e a gente vai passar sobre essas coisas rápidas, até porque Deus já tem nos falado sobre isso, como Ele usou Priscila e Áquila, e como de fato Deus trabalhou com a sua igreja. Isso acontece de uma forma muito prática, né? A partir da igreja no capítulo 18. Depois os irmãos leem com calma todo o capítulo 18, e nós vamos aprender a partir dessa experiência de Áquila e Priscila, no versículo 3, da convivência deles, como de fato eles juntos estavam trabalhando, mas o objetivo não era o trabalho. Qual que é o problema de alguns dos nossos irmãos? Hoje estão mergulhados no trabalho. Mergulhar no trabalho e não fazer a obra é um desvio, porque o que nós temos é um chamado da parte de Deus, até para o trabalho, se assim Deus nos quer naquele tempo, mas no trabalho fazendo discípulos. Ide por todo o mundo significa ir nesses lugares todos, a partir do seu próprio trabalho, e Deus está trabalhando na igreja local, e o discipulado é uma prática do dia a dia. Paulo experimentou isso com Priscila e Áquila, porque os dois
ali tinham esse mesmo ofício, né? Então a profissão deles era fazer tendas. Deus nos falou nesses dias sobre tendas, que é um lugar temporário, e como o nosso chamado tem que ser um chamado para Deus, uma coisa que nós estamos prontos a servir a Deus. Então essas coisas, elas estão muito claras para nós, e a gente quer um modelo de igreja. Modelo de igreja temos que ver aonde? Na palavra. Se a gente está vivendo fora do modelo, então a gente está fora da palavra, porque tudo que a gente quer, a gente acha na palavra. Um dos irmãos foi usado aqui entre nós, dizendo: não briga comigo, é com a palavra. Se você quer trabalhar à parte, e de fato você não está dentro desse chamado de Deus que mostra a palavra, então de fato a gente tem que entender tudo a partir da palavra, e até ver o quanto a gente está com dificuldade, porque não está vivendo essa palavra. E eles, mesmo trabalhando, versículo aqui 4, a palavra diz que eles estavam persuadindo as pessoas a seguir a Jesus, né? Tanto a judeus como a gregos. Eles iam lá na sinagoga e tal, e depois chega Saulo e Silas. Paulo então tem Silas, Timóteo, e quando é nesse momento eles se entregam totalmente à palavra de Deus, e eles começam então a trabalhar esse ministério juntos, e vendo o fruto de tudo isso, né? E a palavra mostra que eles foram fazendo esses discípulos, deixaram Priscila e Áquila em Éfeso também, para fazer a obra. Então pode chegar um momento que chega um companheiro mais, e Deus então nos levanta, nos chama para sair. Não é nem mais o trabalho, deixa o trabalho, vai fazer a obra no tempo de Deus. Deus nos falou isso também muito claramente nesses dias, o quanto é importante a gente ouvir Deus nessas coisas. Depois de deixar esse casalzinho no lugar, mais abaixo um pouco, no capítulo 18 ainda, eles encontram Apolo. A palavra mostra isso aí um pouco abaixo, no versículo 24, e Apolo precisava de ser discipulado, ter mais exatidão na palavra de Deus, compreender algumas coisas melhor. Então eles discipulam Apolo, enviam cartas para outras cidades, para que Apolo também fosse usado por Deus. Uma coisa que a gente não pode é desassociar essa questão. A nossa vida é Deus, a palavra, a oração, o trabalho, não como um fim em si mesmo, mas como um meio, assim como a obra social é um meio e não um fim em si mesmo. Então eles começam agora a se ocupar nessa questão, dessa dinâmica da edificação da igreja, e fazer discípulos o tempo todo, trabalhando como equipe e edificando a sua igreja. Então uma das coisas que a gente tem que reafirmar é que nós cremos na edificação da igreja, e cremos em fazer a obra de Deus como igreja o tempo todo. Nós não queremos nos perder nessas questões todas de projetos, mas nós queremos fazer a obra de Deus. Uma das coisas que Deus também quer trabalhar conosco, novamente, e que foi uma prática intensa no nosso início, é que nós montávamos os nossos carros, vimos aí testemunho também sobre isso, e íamos para outras cidades. Para quê? Para proclamar a palavra, fazer discípulos, batizar pessoas naquela cidade, e Deus naquela cidade levantava a igreja. Por isso que a minha vida desde o início, eu viajei com a Sâmia, ou viajei com até mais de 100 pessoas compartilhando a palavra em muitas cidades. Então
a missão não é uma tarefa de alguns poucos, mas de toda a igreja. Eu sei que em alguns momentos Deus vai nos levar a entendermos algumas coisas aqui melhor em todo esse processo, até com o coração que Deus quer nos dar sobre isso. Então a gente tem que andar junto nesse projeto todo, ou nesse propósito todo, como igreja, porque o propósito de Deus é edificar a sua igreja. Não importa o que você faz, se você é médico, engenheiro, lixeiro, qualquer coisa que você é, o propósito de Deus é edificar a sua igreja. O que eu peço a Deus hoje é que Deus transforme a nossa mente, fale ao nosso coração, porque o que aconteceu conosco, isso foi muito bem-vindo, é que nós ensinamos os irmãos a trabalhar, porque eu participei daquele grupo lá, que a gente só queria fazer a obra, e a gente tinha um problema com o trabalho. O trabalho, num certo sentido, era até um inimigo da obra. Então a gente teve que puxar os irmãos para o trabalho, e houve um desequilíbrio sobre isso, porque a gente foi para o trabalho e se envolveu com o trabalho, não tendo coragem de fazer a obra. Não pode existir trabalho sem a proclamação da palavra, porque não tem sentido nós ficarmos nessa vibe aí totalmente equivocada, que alguns acabaram aprendendo a trabalhar, e com o trabalho alguns compraram suas casas, que também não tínhamos casas, né? A maioria comprou casa, quem casa quer casa, não é isso que acontece com muitos? Então graças a Deus por isso, mas se ocuparam com a casa, e se ocuparam com essas coisas, que compraram, é uma outra palavra que Deus já nos deu em Lucas, né? Então essas conquistas nossas sobre casa, trabalho, e essa questão até da gente conseguir algumas coisas para o nosso lazer, né? Hoje, graças a Deus, mês de julho, eu pensei num monte de irmãos que está fora, aqui, que não está aqui conosco. Então eles cresceram tanto, que hoje tem gente na Europa, tem gente lá nos países nórdicos, eu estou dizendo hoje, tem gente pelo Brasil em vários lugares, mês de julho, tirando férias. Louvado seja o Senhor. Férias não é pecado, de maneira nenhuma, amém? Descanso não é pecado, é de Deus. Então, com as coisas que nós adquirimos, a gente conseguiu descansar e nos refrigerar, mas o propósito que nós temos que continuar tendo em tudo, não pode ser uma coisa para o nosso bel prazer, mas é para edificar a igreja. Por isso que até a gente já testemunhou sobre isso, que quando algumas vezes eu estou em alguns lugares, até para o descanso, e eu posso falar, a língua acaba com o meu descanso e eu deixo a Sâmia numa situação realmente difícil de família, porque eu vou estar perto de alguém que não conhece Jesus e não vou falar de Jesus. Eu vou falar, no nome de Jesus eu vou falar. Isso, aquilo toma tempo e atrapalha o meu descanso. Como atrapalha o meu descanso? Porque eu vou passar por uma pessoa e de fato não vou falar do Senhor. Isso acontece comigo muitas vezes e eu louvo ao Senhor por isso. Peço a Sâmia a compreensão sobre essa situação, mas eu quero de fato falar do amor de Deus. Isso quer dizer que minhas férias ficam ruins? Não. Louvado seja o Senhor. Eu tenho um monte de testemunho para contar sobre isso, e Deus faz, porque em todo o tempo eu quero proclamar o Senhor e edificar a sua igreja. Então, de fato, nós sabemos que o projeto de Deus
é a igreja. E aí eu vou entrar numa parte mais íntima, porque essa visão ela tem que ser repartida com todas as casas e com todas as famílias. Amados, na restauração lá de Neemias, a gente que conhece o livro de Neemias, passava por toda a casa e cada dono de casa tinha que cuidar da sua casa, preparar a sua casa. Se nós de fato não colocarmos a nossa casa a serviço da obra de Deus, nossa casa não tem sentido. Para que nós adquirimos de casa? Para ficarmos isolados na nossa casa, no nosso conforto, e a nossa casa ela só serve para comer, beber e dormir? Não, a nossa casa é onde a gente começa a trabalhar os discípulos e as pessoas são curadas. Eu sei de quantas pessoas nasceram com esse propósito de gerar uma família onde a casa seria o lugar, e nós vimos isso hoje aqui nas fotos, né, do Laerte, da Solange, e a gente viu outras situações aqui que os irmãos conheceram durante esses dias, que a casa é o lugar onde nós começamos a obra de Deus. E isso Deus já nos falou, inclusive hoje, como outros dias. A gente tem que gerar uma paixão nos irmãos. E aí, sobre isso, eu digo aos irmãos, eu tenho chorado. Nesses dias, eu sentei aqui, ouvi e chorei. Porque eu pergunto para Deus assim, por que a paixão saiu do coração de alguns irmãos? Eu creio que Deus quer nos perguntar isso. O Espírito Santo de Deus quer te perguntar isso. Por que isso saiu do seu coração? E aí você diz assim, puxa, mas os outros que não estão aqui, eles tinham que ouvir isso. Eles serão alcançados, em nome de Jesus. O Laerte colocou aqui hoje. De fato, a obra do Senhor será feita. Mas eu tenho pedido assim a Deus, faz comigo, Senhor. Faz comigo, faz através de mim. Começa comigo. Porque eu creio que é esse peso que Deus tem que colocar no seu coração. Se a casa do outro já não serve ao Senhor, a minha casa vai servir ao Senhor. Se o outro já não serve ao Senhor, a minha vida vai servir ao Senhor. Eu quero que Deus continue fazendo as mesmas coisas, porque como eu nasci, eu quero terminar cheio de paixão pelas coisas de Deus. E é essa paixão que o Espírito Santo quer gerar no seu coração, e a gente tem que terminar orando e clamando a Deus por esse milagre, porque eu não sei o que acontece com você, mas comigo acontece assim. Eu ouço a palavra e as coisas ficam ardendo no meu coração, mas ardem de tal maneira que algumas vezes eu não consigo falar, porque ardem no meu coração, porque é um peso, uma carga do Senhor. E eu fico pensando assim, como que alguém pode ouvir essas coisas e ser tão distraídos? Como que, no que Deus está falando, como é que a gente consegue estar lá fora disperso, conversando outras coisas? Não sei se tem alguém, e sei que algumas vezes você pode até sair. Eu tive que sair, mas saia para o urgente, saia para o necessário, para uma coisa que você não pode de maneira nenhuma deixar de fazer naquele momento, mas sair para fazer outras coisas, quando Deus está nos dirigindo de uma forma que Ele quer edificar a sua igreja e quer nos dar uma visão do seu coração para gerar essa paixão. Amados, num primeiro momento, quinta-feira, quando nós chegamos aqui, e talvez éramos 150 pessoas, e a gente lembrou dos encontros de 1.600 pessoas, doeu,
não achar vários dos nossos companheiros? Doeu. Aí a gente pode falar mil coisas. É a quantidade de retiros. Tem muito. São muitas taxas. A gente pode falar que as passagens em julho são caras. Irmãos, nós temos respostas e mais respostas que explicam uma quantidade de coisas. Explicam mesmo. Mas eu digo aos irmãos que eu não tenho certeza se isso é a verdade. Sem o julgamento, Deus é testemunha que não há um julgamento, mas para nos alertar você e a mim, o que temos feito que sumiu essa paixão, ou que nós trocamos essa prioridade? Por que a gente acha dinheiro para outras coisas e não acha dinheiro para as prioridades de Deus? Eu não creio que tem coisa a ver com dinheiro, amados. Não tem. Porque no tempo que não tínhamos dinheiro, a gente nunca deixou de fazer essas coisas. Nós ouvimos nessa semana testemunhos a partir de nós ou de outros irmãos que sempre fez tudo sem dinheiro. Mas o dinheiro sempre apareceu, sempre fez tudo o que tinha que fazer, porque Deus mandou fazer. Então eu vou entender que hoje falta dinheiro. Eu acabo crendo que falta Deus. Eu acabo crendo que falta revelação. Eu acabo crendo em esfriamento. Eu acabo crendo em dispersão, em outras coisas que entraram e que de fato atrapalharam essa questão da gente transmitir essa visão para o mundo todo, porque foi assim que nós nascemos, que de fato Deus podia transformar o mundo a partir da nossa vida. E nossa pretensão, ainda que a gente não pode ser tomado por nenhum orgulho, mas dizer para Deus assim: eu continuo crendo nessas coisas, que Deus quer transformar o mundo, salvar o mundo a partir da minha vida, e crer nesse milagre de Deus. Deus nos falou nesses dias: não seja um crente medíocre. Deus nos falou, e a gente vê muita mediocridade na vida de muitos irmãos, muita falta de renovo espiritual. Por isso que eu creio que o que vai resolver não é exortação. Essa palavra pode conter exortação, mas o que vai resolver é um milagre de oração, é um milagre de Deus na vida dos que creem, para tirar essas situações todas de pessoas que vivem numa independência, que perderam essa afeição por essas coisas de Deus. E a palavra diz que a gente ia viver tempos de gente desafeiçoada. É isso que diz a palavra. E tem muitos desafeiçoados, né? E ainda soberbos nas suas opiniões, e até pelo conhecimento, como a palavra diz lá no final do primeiro capítulo 8 de 1 Coríntios, no finalzinho do primeiro versículo, diz que o saber ensoberbece, mas que o amor edifica. E Deus quer nos falar, amados, porque essa independência de opiniões, ela não coopera com um todo. Pessoas que se dão ao direito de fazer uma coisa e outra sem estar envolvido com a coletividade, com um todo. Direito nós temos, amados, e é verdade que a obra é feita na liberdade, não é por força nem por violência, é pelo Espírito, e eu creio plenamente disso. Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus, Ele quer trabalhar algo em nós, que possa ser uma revelação que vem de Deus, e você entender assim: sou eu, Deus me chamou. E se Deus te chama, não vai faltar dinheiro, não vai faltar oportunidade.
e todas as portas que Deus abre é mesmo no milagre de Deus. Mas o que a gente tem que retomar, e retomar com força, e eu nem quero jogar isso para toda a igreja, porque até eles não estão aqui, alguns, muitos, por tantos motivos, justificados ou não, mas o que a gente tem que entender é que Deus quer restaurar a hospitalidade. Qual foi a marca da igreja lá no início? Era pregação. A gente sempre foi muito fraco de pregação. Nossos irmãos, muito fracos de pregação. Teologia, muito fraco. Essa questão toda da exegese, esses nomes todos, assim parece até um palavrão, mas a gente sempre foi muito fraco. Mas nós éramos fortes no amor, na hospitalidade, no serviço. Igreja, em nome de Jesus Cristo, temos que acordar para o serviço ao Senhor, porque as casas na igreja, à luz da palavra, funcionavam para que as pessoas fossem batizadas, hospedadas. As cartas eram escritas a irmãos com nome. É isso que a gente vê o tempo todo na igreja, e Deus falando sobre a casa de um, a casa de outro, e como Deus levantava a igreja nas casas. Eu estou fora da religião, amados. Não estou dentro da religião. Nesse contexto religioso eu não quero estar. E assim como fui maluco lá atrás de fazer umas coisas bem malucas e doidas, eu continuo crendo, igual Deus já nos falou nesses dias, que a gente tem que ser doido, varrido, maluco pelas coisas de Deus. E as pessoas, elas vão nos censurar, é verdade, vão, a partir das nossas famílias, daqueles que não conhecem a Deus. Mas nós haveremos, em nome de Jesus Cristo, de trabalhar as nossas famílias. Amados, o que será dos nossos filhos se de fato nós não transmitimos esse reino com essa força que eu estou dizendo? Porque eles não vão ter igreja no nível que os pais conheceram, e os pais vão deixar morrer essa visão para que eles se desviem. Quantos filhos nós já temos hoje desviados, e quantos netos nem conhecerão o Senhor? Isso tem que doer o nosso coração. Isso tem que trazer carga para a nossa vida, amados, porque a igreja ou é viva ou morre. Não vai morrer, mas sabe o que acontece? Deus vai usar outros. Não é a obra que vai parar isso aqui. E nós temos que prestar atenção, porque isso envolve as nossas famílias. Nós queremos enviar as nossas famílias. Nós queremos que os nossos filhos cresçam e conheçam a igreja. Quando a igreja não é viva, irmãos, que experiência de morte os nossos filhos podem experimentar. Então nós temos que mudar. A gente tem que mudar. Eu trago isso assim para o seu coração. Tem que mudar. Tem que mudar, e não tem que ser uma pregação só, que eu estou vendo vários irmãos chorando, mas tem que ser uma palavra que muda o nosso coração. Porque talvez o que falta não é mais pregação. O que falta é uma mudança. Coragem para mudar. Ousadia para a gente mudar. Porque nós nascemos assim, entendendo que nós deveríamos ser uma família de filhos semelhantes a Jesus. E para isso nós não temos que gerar uma metodologia. Não começamos com metodologia. A gente começou com vida de Deus, cheios da vida de Deus, cheios do Espírito Santo. Coisas que o pessoal, hoje a gente conta, e alguns dizem assim, mas que maluquice isso. Mas irmãos, como a gente ordenou algumas coisas de horário. Hoje a gente correu aqui com horário.
e vamos continuar correndo com o horário. Mas quantas vezes nós extrapolamos malucamente os nossos horários, a ponto de mudar tudo. Eu falei aqui para os irmãos durante esse encontro, é difícil convidar pessoas que não é do nosso meio para compartilhar, porque a gente, não sei se a gente é o Espírito Santo, bagunça todo o horário, e pode ser que a gente convide, o irmão não vai falar, e a gente já teve irmão que ficou sentido com isso, e a gente teve que encaixar ele de qualquer jeito, numa coisa que não era o plano, ou pelo menos a direção do Espírito Santo, e a gente, num certo sentido, tinha que respeitar, obedecer de alguma forma. Então o que nós queremos gerar é a vida de Deus. Para Paulo, viver era Cristo. Amados, nós queremos viver Cristo. Cristo em nós é que é a esperança da glória. A obra que nós vamos fazer é uma consequência de Cristo em nós. Se de fato isso não é uma verdade, nós estamos comprometendo a obra de Deus, porque de fato nós queremos estar comprometidos com Cristo, não é cansado com a obra. Para alguns irmãos, a gente percebe cansaço. Por que eles estão cansados? Porque falta a vida de Cristo neles. Olha, eu quero te dizer assim, tem gente que toma remédio, é verdade, aí vai cochilar. Tem gente que está cansado, cochila na reunião, tá bom. Tem gente que nem dormiu, a gente deitou antes de madrugada. Eu sei que muitos jovens ficaram aqui cantando e tal, e compartilhando, etc. Eles podem se conhecer, etc. Tomara que casem até, amém? Deve ter acontecido alguma coisa que um já olhou para a outra, e tomara que essas coisas, melhor casar aqui do que casar no mundo. Irmãos, a gente tem que casar no contexto da igreja. Mas não é tão legal você pôr o relógio para despertar e dizer assim, a reunião é 9h30, eu estou lá 9h30. Porque essas coisas têm que fazer parte da nossa disciplina total. Você pode brincar até 4 da manhã, mas o café é 7, a partir das 7, termina às 8h30. Irmãos, nós temos que ser educados, disciplinados, como um exército, porque o soldado em serviço não se embaraça com as coisas dessa vida, ele se esforça, ele é ousado, ele tem disciplina, ele está em Cristo, de fato, ele sabe que Deus está trabalhando nele, não é ele mais que vive, é esse versículo de Gálatas 2:20, mas é Cristo que vive nele, e essa vida que ele vive na carne, não é mais para agradar a ele mesmo, mas para agradar a Deus. E eu quero agradar a Deus, amados. Eu quero cumprir, cumpriu 9h30 o horário, mas não cumpriu o almoço de 13 horas. Eu quero saber de almoço, irmãos. Eu quero saber de Jesus. Por isso que a gente tem que, vamos pagar nossas cozinheiras, porque de repente elas entendem. Se o outro não entende, não sei, a gente é doido mesmo, a gente paga a comida e não come, então tá bom, então vamos ter comida, a gente leva para casa, não tem problema, a gente continua maluco. Eu me lembro que eu preguei em encontro de pastores, desse assim, bem organizado, e os pastores aí do Brasil todo, e eu me lembro naquele tempo maluco, jovenzinho, pregando essas coisas, desde o início, para pastores antigos, e gente do horário, da logística, do sistema. Irmãos, e naquele tempo, me lembro que eu estava ministrando no sábado, e era hora do almoço, e Deus derramou do Espírito Santo sobre aqueles pastores, e quando eu abri a palavra, estava escrito, eu sou Senhor do sábado. Eu falei, irmãos, Deus é o Senhor do sábado, deixa essa comida para lá. E é claro que isso quebrou, isso de fato incomodava alguns irmãos. Por que hoje eu tenho que ficar numa camisa de força de algumas coisas que só me atormenta para jogar para baixo? Eu estou dizendo que o Espírito Santo é desorganizado? Não, irmãos.
Eu estou dizendo que eu tenho que obedecer o Espírito Santo. E eu quero obedecer o Espírito Santo. Eu estou dizendo que eu não quero cumprir horário? Não, eu quero cumprir horário. Mas eu quero, se o Laerte tem mais uns minutinhos com a Solange, o William tem mais uns minutinhos também, e se eu preciso de uns minutinhos, e se o Júnior precisa de uns minutinhos, isso surgiu o aviso que também não estava aqui no script, se também tem que orar por outro enfermo, amados, eu vou atender as coisas, outras, não, eu quero atender Deus. Esse é meu jeito largado de viver. Foi assim. Se me tentaram colocar, tem uma música, né? Irmãos, eu não estou nessa caixinha, não. Eu não quero essa caixinha em nome de Jesus Cristo. Eu não quero essa caixinha porque eu quero Deus. Eu sei que de fato o Espírito Santo de Deus, Ele quer revelar essas coisas de uma forma íntima conosco, a partir de um relacionamento com Ele, amar a Deus. Vai ter o irmão do certinho que nos puxa, ótimo. Ó, convivam comigo que eu convivo com você. Me suporta que eu te suporto. Não tem problema. A Bíblia diz que é suportar-vos uns aos outros em amor. Tem um cara maluco conosco? Suporta ele. Tem um cara bem ajustado conosco? Suporta ele também. Porque de fato, o que nós queremos é que Deus opere, inclusive usando esses irmãos na minha vida e na vida de outros malucos, porque eu creio que isso vai ajudar com tudo isso que a palavra fala, que Cristo é tudo em todos e que Cristo em nós é a esperança da glória. Mas no nosso coração, o que nós queremos é Cristo, mais do que os nossos planos, Cristo e a igreja. E nós aprendemos brilhantemente, eu não estou citando o nome desses irmãos que nos ensinaram também nesses dias, o quanto Ele é o cabeça, nós somos o corpo, e todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de toda a junta, vai efetuar esse crescimento, essa edificação para a glória do Senhor, e Deus vai fazer essas coisas, mas nós temos que ter um coração para Deus, amém? Deus nos falou nesses dias, o que Ele quer é um coração, sabe o que nós fizemos nesses dias com o programa? Os do comitê aí, que decidimos juntos, sabem que nós alteramos, foi incluindo coisas que não tinha no programa, e foi brilhante. O tempo que nós tivemos aqui, dessas mulheres abrindo o coração, as esposas desses homens que estão no campo, o quanto fomos edificados com essas queridas irmãs. Foi tremendo, porque elas foram íntimas, elas foram bem focadas, bem pontuais, e aprendemos, e podíamos gastar mais tempo. Depois Deus nos dirigiu a chamarmos os filhos de improviso, porque se avisasse, eles não viriam, mas eles vieram assim de improviso. E o que vimos nesses filhos, o que choramos com esses filhos, o que Deus nos tomou com eles, irmãos, o Espírito Santo de Deus quer dirigir a sua obra. A gente pode definir um programa, mas Ele tem a condução total, geral da sua igreja. Ele tem toda a direção da sua igreja, e nós queremos edificar a igreja. Não estamos divididos de maneira nenhuma. Eu estou com uma disposição, irmãos, de procurar gente dividida. Me espere os divididos, me espere, porque eu estou com uma disposição, irmãos, com a vontade de ter um tempinho com eles, porque não adianta estar tendo muita ideia. Eu sempre, irmãos, quis fazer parte do todo, louco, maluco, mas eu queria o todo, e nunca obriguei ninguém a ser doido, mas eu achava uns doidos para andar comigo. Então eu creio que algumas pessoas entre nós, o que está precisando de fato é um renovo espiritual, para entender que a gente tem algumas coisas, não adianta estar dando pernada para todo lado, irmãos. Adianta?
você está num time que chuta a bola para todo lado. Não, a gente tem que estar com uma mínima organização. E acho que quem assistiu esses jogos aí, tem um momento que é o coração, põe um desespero. Eu pelo menos estou pondo um desespero em alguns momentos na minha vida, para dizer assim para alguns: não pode ser assim. E a gente tem que trabalhar para que não seja assim. De fato, é o cara da organização, é o cara da missão, é o cara que entende só a igreja. Tem gente que só entende igreja. Irmãos, a gente não quer bandeira, o que a gente quer é Cristo, amém? Cristo em nós. Nós não queremos de maneira nenhuma sermos profissionais e pessoas insensíveis, mas nós queremos ser comprometidos com aquilo que nós somos em Deus. Nós somos pessoas, não somos programa, não somos projetos, nós somos pessoas, e a gente quer agir como pessoa, no nome de Jesus Cristo, para que Deus trabalhe essas coisas em nós. Sabemos que Deus quer fazer a sua obra. O que Deus nos falou nesses dias? É que nós vamos descansar em Deus, porque às vezes, irmãos, e a gente sabe que tem irmãos cansados, mas o cansaço é um sinal, amados, que a gente tem que ir para o Senhor orar. Deus quer descansar desse cansaço nosso. Hebreus, no capítulo 4, versículos 9 até o versículo 11, às vezes é uma canseira a nossa vida para Deus, e a gente precisa vencer, é o nosso interior. Qual que é o maior inimigo da obra? É o próprio homem. Eu sou inimigo da obra, amados. Eu tenho que vencer a mim mesmo, o meu cansaço, o meu desânimo, as minhas questões emocionais, as coisas que eu vejo. Deus tem nos falado sobre isso em outros lugares, em outras cidades, nesses dias. Alguns insistem na sua opinião e viram uma idolatria. É uma idolatria. Eles são capazes de se martirizarem pelas suas opiniões. Eles insistem com as suas opiniões, não dorme porque não foi aceito na sua opinião. Descansa, Deus, sobre a sua opinião. Para com a sua opinião. O que nós queremos é Deus mais do que a sua opinião. Eu quero que a sua opinião, vinda de Deus, ela prevaleça, no nome de Jesus. Mas se você quer viver um outro time na sua opinião, em nome de Jesus Cristo, sai dessa, porque isso não foi assim, amados, que Deus, Ele nos levantou. Às vezes, o nosso excesso de autoridade é por falta de adoração a Deus, de oração, falta de palavra. A gente começa a abusar de autoridade. Aí você quer transformar a pessoa com suas regras. Está escrito lá em Gálatas 4, versículos 14 a 16, a regra é ser nova criatura. Amém? Deus está falando para todos nós, essa é a regra, é ser nova criatura, é ser nascido de novo, porque um nascido de novo não divide, um nascido de novo não fica criticando o seu irmão, o nascido de novo é leal, é fiel, ele não conversa pelas costas. Aleluia, amados. Deus tem nos falado, é de frente. Tem uma coisa contra o seu irmão, vai a ele. E eu às vezes choro, irmãos, porque eu pergunto assim, mas eu não gerei covardes, eu não quero covardes. Irmãos, a covardia, Deus nos deu, está escrito lá, Paulo Timóteo, Deus não nos deu um espírito de covardia. Covardia não, seja honesto com seu irmão, sem fingimento. De poder, a Bíblia diz que Deus nos deu, esse espírito, e de moderação, poder e moderação, porque esse poder vem de Deus, e você é moderado no Senhor, no que entende, mas covardia, não. E hoje a gente vê muita gente covarde. Eu tenho dito para alguns irmãos, fala para ele, corrige ele, é igreja, você não pode deixar ele passar por você, sem que você
venha corrigi-lo com brandura, irmão, com amor, com respeito. Ah, ele não me ouve, não me ouve? Não te ouve. Fala para ele que você vai levar testemunha. E também fala com ele que você vai levar depois a mim, tá bom? Pode dizer para ele. Eu sou maior? Não sou não. Só que eu creio que eu tenho uma responsabilidade apostólica sobre situações que estão desviando do propósito. É isso que diz a Bíblia, amados. Porque o que o ministério apostólico tem que ver? Eu estou trabalhando com outros homens que me ajudam, eu também sou corrigido. Mas o que o ministério apostólico, os irmãos que supervisionam, tem que fazer à luz da palavra? Eles têm que ter uma atitude para com as coisas que estão desviando entre nós. E se eles se desviam, eles também são corrigidos, porque não existe ninguém que não está debaixo de autoridade no nosso meio. Mas, irmãos, o que nós queremos é o que diz aí Colossenses 1,17: Ele é antes de todas as coisas. Amém? Olha, peça ao Espírito Santo para te trazer revelação sobre isso. Ele é antes de todas as coisas, da sua fofoca, sem fofoca, em nome de Jesus. Ele é antes, porque ele diz que fofoca não é de Deus, maledicência não é de Deus, crítica não é de Deus, julgamento não é de Deus. Ele é antes de todas as coisas. Então eu preciso vencer essas coisas em mim, para que Deus trabalhe missão na minha vida, a missão que começa dentro de casa, a missão que começa com a minha esposa, com os meus filhos, a missão que é a partir da igreja e da minha casa. Como já foi dito aqui, somos imperfeitos? Somos. Erramos? Teve um tempo que, de fato, quase algumas regras nos mataram. E é verdade, a regra era tanta que de fato não cabia qualquer tipo de imperfeição. Mas, irmãos, a gente não está dentro da doutrina da impecabilidade, porque pecamos sim. Os salmistas disseram o tempo todo para Deus: Senhor, me livra dos pecados ocultos, vê se há em mim algum caminho mau, me guia pelo caminho da justiça, Senhor, me revela, Senhor. Por quê? Porque ele não tinha condição, humanamente falando, e até espiritualmente falando, ele tinha limitações para conhecer os seus próprios erros. Mas na realidade, amados, o que nós fazemos? Muitas vezes, é isso que Deus quer trabalhar conosco, para que o Espírito Santo de Deus, ele transforme a nossa vida, nos dê um outro coração. Porque algumas vezes, a gente está pronto a ver o cisco no olho do irmão, mas não estamos vendo a trave que está no nosso olho. Mateus 7,3. E nós temos que tirar essa trave do nosso olho. E o julgamento que a gente faz do irmão não é o julgamento que a gente faz sobre a nossa vida. É por isso que servir a Deus não é trabalhar para Deus, mas é ser trabalhado por Deus. Eu sou uma obra de Deus até o fim, amados. Você é uma obra de Deus até o fim. E com alguns valores que são fundamentos para nós, à luz da palavra, a gente não vai dividir. À luz da palavra, nós não vamos deixar de fazer a vontade de Deus, porque de fato a vontade de Deus é primeiramente a obra que Deus faz em mim. E se isso esfriou na minha vida, eu tenho que clamar ao Senhor por um milagre de Deus, para que essa obra ela seja feita para a glória do nome do Senhor, e Ele faça essas coisas em mim. Eu creio, irmãos, que todos devíamos falar assim: estou insatisfeito com a minha vida. Amém? Amém? A gente ministra em alguns lugares e a gente vê alguns irmãos frios, desanimados. Foi falado aqui sobre encolhimento, foi falado aqui sobre situações de falta de multiplicação. Amados, quando a gente entendeu a igreja e que a gente estava em algumas das nossas tradições, aquelas estruturas estavam falindo nos seus prédios, como foi falado aqui algumas vezes. Os prédios estavam
e tem muito prédio hoje. É como a gente chega lá na Inglaterra e aqueles templos, chamados templos, foram vendidos. Hoje na Escócia, na Inglaterra, Reino Unido, vários lugares da Europa, esses lugares que eram lugares então de reunião, de culto, eles foram vendidos para boate, para religiões totalmente avessas à vontade de Deus, para outras coisas. Irmãos, não é questão de vender os lugares, a questão é que a vida nesses lugares perdeu sentido, morreu, a igreja foi totalmente encolhida, murchou a igreja. Agora, eu quero fazer parte dessa estatística europeia, lá no Reino Unido? Não! É isso que nós temos que dizer, não a esse tipo de situação, porque hoje os irmãos estão enterrados, morreram, e o salão está vazio, e o que tem de gente lá, não tem vida. Por isso que também ouvimos aqui do que se pretende fazer com aquele lugar na Escócia. Estamos alcançando lugares que de fato não tem culto lá, não tem gente lá, o pessoal só quer a tradição, e é como ir a Éfeso, que não tem mais a igreja de Éfeso, é ir a outros lugares que não tem mais a presença de Deus e a vida da igreja. Eu quero fazer parte disso? Não! Eu creio que nós temos que tocar em nós mesmos, clamar ao Senhor e dizer não, 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 gritar desesperadamente, chorar, falar: Senhor, opera um milagre, Senhor, opera um milagre. Não é para quem não ouviu isso, mas é para quem está ouvindo isso, é para quem quer transformação de vida, é para quem quer uma situação nova, porque de fato eu quero servir ao Senhor como Ele me chamou para servi-lo, de todo o meu coração, a minha vida toda para o Senhor. O tempo está passando, alguns de nós estamos envelhecendo, muitos de nós, e nós temos que clamar ao Senhor: opera um milagre, Senhor, opera um milagre, opera a transformação, Senhor. Está escrito, irmãos, quem creu na nossa pregação, quem creu na nossa pregação, será que o Espírito Santo de Deus vai trabalhar em você para crer na pregação, na palavra que Deus está nos dando hoje? Eu quero, irmãos, a mesma motivação do início, essa motivação que me levou para Deus. Eu quero fazer aquilo que Deus me levantou para fazer com o mesmo entusiasmo. Foi dito aqui, a gente já não tem a mesma idade, certamente não vamos poder fazer da mesma maneira, mas o fogo tem que arder no coração. Você pode não ter mais a idade, a perna para ir, para subir um morro, igual eu subi muitas vezes morro, com um saco nas costas, de comida, para muita gente, tanto nas favelas, quanto para situações de drogados, outras situações incríveis, né? Que é a situação, por exemplo, do Nepal, como ir naquelas montanhas lá do Nepal, tão altas, e a gente pode não conseguir algumas coisas, mas a gente vai fazer eles descerem. Acontece lá no Nepal, eles podem descer, e você ensina para eles lá embaixo, louvado seja o Senhor. Aí eles vão subir e vão levar a palavra, e Deus vai levantar essas pessoas lá, mas elas têm que ser formadas do Senhor, e nós temos que estar envolvidos com a igreja do Senhor, e fazermos discípulos do Senhor. Eu fiz uma visita essa semana, a pessoa que disse assim: não, eu participo só do grupo lá no setor, eu não vou na reunião da igreja. Eu procurei até vários desses irmãos lá desse lugar, desse setor, não achei ninguém aqui. A gente vai permitir que essas coisas aconteçam conosco? A igreja é um negócio lá, é um pedaço de perna que eu nem sei, funciona por lá. Ouvimos muito claramente a questão de estarmos ligados ao corpo, porque é o corpo que tem que funcionar. Está acontecendo coisas boas, mas por que não incluir no corpo? Por que não fazer parte do corpo? Existe corpo sem cabeça? É a mula, né? Não é isso? Mula sem cabeça? Mula sem cabeça? De repente tem muito irmão mula.
mula sem cabeça. Mas corpo, irmãos, a cabeça que é o governo de Deus sobre o corpo de Cristo. Então nós queremos estar ocupados com essas coisas. De fato, o que nós queremos é acertar no alvo que é Deus, estarmos comprometidos com as coisas de Deus, estarmos dentro dessa riqueza toda de Deus, porque de fato eu quero continuar nesse calor de Deus, nesse vigor de Deus, nessas coisas que Deus quer fazer. Então, para isso, irmãos, eu quero que de fato essas coisas todas que Deus está fazendo através de cada um dos irmãos, não podem ser, irmãos, desconectadas da igreja. A igreja é uma, foi o que nós aprendemos, amados, a vida toda, e é o que eles pregam também. E como ser um e fazer atividades separadas. A gente vai ser todo assim, dividido, seccionado, cortado, a gente vai ficar todo fragmentado. Essa fragmentação no meio dos irmãos faz coisas que não incluem outros. Isso não existe, irmãos. É por isso que nós precisamos, e isso Deus já nos falou outras vezes, tem alguém novo, tem alguém que chegou, eu vou de fato abraçar essa pessoa. Por que ficar abraçando o irmão? O irmão já está dentro, abraça quem não conhece. O irmão já faz parte do corpo, inclui mais gente no corpo. Saia para trazer quem não está. Quem está, louvado seja o Senhor. A nossa ocupação, ela vai ser com os de fora, trabalhando com os de dentro. Os de dentro estão junto, indo junto, vendo a obra, fazendo a obra junto. Nos ocuparmos com isso, irmãos. A nossa conversa é para ganhar. Eu vim para buscar e salvar aquilo que se havia perdido. É para ganhar esses perdidos todos, porque de fato isso nos edifica. Ganhe uma vida e veja o que muda na sua vida. Faça um discípulo cheio de Deus e veja o que muda na sua vida. Ora por um enfermo e ele é curado, e veja o que acontece na sua vida. Proclama a palavra, ele te confessa tudo, abrindo o coração, e vê o que acontece com a sua vida. Eu disse aos irmãos, entender, falei com o presbitério, nessa última reunião que tivemos domingo agora, não sei se foi esse último ou penúltimo, mas talvez foi o último. Irmãos, não adianta só entender, tem que mudar. Amém? Amém. Tem que mudar. Entendimento não tem sido suficiente, nós temos que mudar. E quando a gente olha para o que esses irmãos passaram, eu citei Atos no capítulo 18, a gente vai ver que tinha perseguição, que tinha batalha espiritual, que tinha incredulidade, mas que tinha milagres também. Deus operava milagres. Então Deus de alguma forma vai nos agraciar com as suas coisas. Tinha libertação, tinha batismo. Depois leiam esse capítulo 18 todo, capítulo 19, você pode ler também e entender como Deus quer falar com você nessas coisas todas, porque o Espírito Santo de Deus quer trabalhar a igreja. Slide 16, é que a gente está. O que Deus quer trabalhar? Vamos 16, estou acabando, amados, estou acabando, estou sendo rapidinho, mas trazendo assim um perfume de Cristo para você. Amém? Num pequeno frasco do que Deus quer falar, do que Deus quer nos mudar, do compromisso nosso como igreja. Esse compromisso nosso como igreja, irmãos, a gente não pode estar mais perdido em nome de Jesus. Foi até bom para Isaías quando disse assim: ah, Senhor, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías capítulo 6, né? Versículos 1 até 8, depois que você pode ler. Mas os meus olhos viram o Senhor, louvado seja o Senhor, a glória do Senhor, a vida do Senhor. Então Deus quer trabalhar nessas coisas em nós como igreja. Não queremos só projeto social, não queremos só falar de coisas espirituais. Nós cremos sim que Deus não é
uma organização, nesse sentido todo o sistema. Nós cremos que Deus é Deus, Ele faz a obra como Ele quer, nós podemos entrar em qualquer lugar. Estou com outra palavra sobre isso, tão tremenda assim, do que Deus está desafiando jovens. O Edson quer falar algo, Senhor, enfim. Sim, irmão, eu creio que o Espírito Santo está ministrando a cada um de nós. Eu creio que devemos sair com essas verdades de Cristo arder no coração. Eu peço a Deus que eu não quero morrer de trás de uma trincheira, escondido, com medo, mas se eu tiver que morrer, sair dessa terra, seja no campo de batalha. Um soldado que é ferido não fica escondido, mas está no campo de batalha. E o que o Vinho está falando, o Espírito Santo também da vida dele. O apóstolo Paulo, olhando algumas palavras, parece que ele era masoquista, como ele está dizendo, louco. Mas Paulo sabia o que ele estava fazendo, e o sofrimento dele era por uma causa, era por vida. Colossenses 24, ele diz assim: agora me regozijo no meu sofrimento agora, e preencho o que resta da aflição de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual eu me ministro, de acordo com a dispensação da graça, desde que foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério oculto, certo das gerações, agora todavia foi manifestado aos seus santos, as quais Deus nos dará a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, a qual nós anunciamos e advertindo a todo homem, e ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Amém. Para isso é que eu me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Esse sentimento, Paulo, eu estou vendo esse sentimento de Cristo. E esse sentimento do nosso coração, que é o sentimento de Cristo, ouvido, eu creio que o Senhor está falando, irmão, sai daqui com essas verdades, anuncia aos outros irmãos que estão escondidos, não vieram, estão escondidos em alguma situação, e com alguma desculpa por não estar aqui nesse lugar, nesse tempo aqui, que esses irmãos sejam despertados por nós, de nós podermos ir até eles e abençoar a vida deles, abençoar com a palavra que temos recebido da parte do Senhor. O Espírito Santo está falando profundamente ao coração de cada um de nós. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não tem pressa de sair desse lugar, não tem pressa de almoçar. Esse é o banquete principal que nós precisamos para viver nessa terra. Obrigado, Edson. Amados, o que Deus quer fazer conosco, e eu creio que é preciso um milagre, e nós temos que clamar ao Senhor por um milagre. Quando Neemias restaurou o muro, quando outros profetas se levantaram, foi preciso um milagre, amados. Se a gente quer viver o que vivia, digo assim, lá no primeiro amor, a gente precisa de um milagre, mas um milagre a partir de nós, um milagre a partir de você, a partir da minha vida, porque de fato o Espírito Santo de Deus quer trabalhar esse milagre. Próximo, 17. Deus quer trabalhar esse milagre de Deus em nós. A gente tem que ser companheiro em todas as coisas. Os irmãos estão vendo a palavra em parceria. Eu quero colocar a palavra relacionamento, uma prática. A gente tem que trabalhar por esse mundo afora. Eu creio que tem muitos lugares. Esses dias tivemos muitos jovens aqui, cheios de Deus. Estava faltando os velhos, os adultos. Estava faltando muita liderança. E localidades que nem veio, ninguém veio, não veio. Mas eu estive pensando assim, meu Deus, quanta riqueza, quanta mocinha cheia de Deus, quanto rapazinho cheio de Deus, querendo ser enviado. Irmãos, quando eu tive a sua idade e que criei, Deus me enviou. Eu como igreja quero falhar com vocês? Não.
a gente haverá de alcançar esse recurso de Deus para que a gente possa trabalhar pelo reino de Deus. A resposta para o mundo é a igreja, irmãos. Já foi falado, é visto. Tem gente em algumas estruturas que estão trabalhando muito legal, mas não adianta chegar lá com o nome, tem que chegar lá com a vida. E a gente tem maneira com a igreja, né? Não tem jeito se não for com a igreja. Eu tenho pregado em alguns lugares, dentro até de situações de estrutura, irmão, a coisa se mantém, mas falta a vida, falta a revelação de Deus, falta o poder de Deus. Nós queremos a extensão do reino de Deus, não da nossa bandeira. Nós queremos Deus, nós queremos a igreja de Deus. Graças a Deus pela obra que esses irmãos estão fazendo, e é bom ser recebido por eles, ou compartilhar com eles. É bom o que a gente está vendo, e alguns irmãos têm visto, louvado seja o Senhor. Irmãos, não tem um combate a essas coisas. O que tem é para falarmos para você e para mim, nós temos que nos levantar como igreja. A resposta é a igreja. Tem coisas tristes de divisão, muito tristes. Eu tenho visto muita coisa triste, e a gente sabe que no campo missionário tem divisão. E que tristeza ver divisão no campo missionário. Se une, lugar que todos têm que trabalhar por Cristo, e que vai morrer, fulano, ciclano, beltrano vai morrer, pode ser assassinado, perseguido, sequestrado, expulso, não trabalham juntos. É um negócio de doer, muito de doer, porque as pessoas muitas vezes levantam finanças para suas organizações, mas irmãos, Deus nos deu um coração para ajudar a igreja. É por isso que nós ajudamos irmãos que não estão conosco, e a gente abençoa a obra que eles têm feito, porque a gente crê na igreja, no corpo de Cristo, a gente coopera com o trabalho que eles estão fazendo. Então nós queremos trabalhar como igreja, mas o que nós queremos pedir é uma renovação da nossa mente, uma renovação do nosso espírito, do nosso coração. A gente quer, pode ir ao 19, que é o penúltimo, e a gente logo vai ao 20, que é o último, só para a gente entender, irmãos, que a gente quer um testemunho da igreja, a gente quer uma motivação total dos irmãos, a gente quer o reino de Deus. Nossos critérios nunca devem ser apenas para ter alguém representando nossa bandeira lá. A gente não quer pôr lá Vince, Edson, outros nomes aí pelo Brasil. O que a gente quer pôr lá é Jesus. Amém? É Jesus. Um dos testemunhos que também tivemos aqui, tão tremendo, é que quando a gente encontra esses irmãos lá fora, eu estou falando de encontros sim de obreiros que estão no campo. Aí um dos testemunhos citados aqui, mais ou menos 40 irmãos, mas faltaram os pregadores principais lá dessas organizações bem conhecidas, mas aí Deus colocou um desses nossos irmãos lá, e aí eles compartilharam o que? A vida da igreja, porque é só compartilhar a vida da igreja, é só compartilhar o Deus que nos revelou essas coisas e viver essas coisas. Então nós vamos levar o testemunho da igreja, do reino de Deus lá. É para a nossa glória, é para a glória de Deus, irmãos. É para estender aquilo que nós fazemos, não é para estender o reino de Deus. Se nos envolve, amém, mas não é propriamente um capricho pessoal. Nós queremos ao Senhor. O que nós não queremos é ver que algumas situações, em algumas localidades, elas têm esfriado. Irmãos, a igreja tem que ser forte em toda a localidade. Em toda a localidade. A igreja do Senhor tem que ser forte. Como está escrito lá em Atos, chegaram até nós aqueles que transtornaram o mundo. A igreja tem que transtornar o mundo.
Se você está vivendo uma coisa abaixo dessa declaração, então Deus quer fazer outra coisa com você. Final 20, para a gente terminar, para a gente orar, num tempo bom, e entendemos que de fato, missão é uma tarefa de toda a igreja, de todos nós, amém? Todos nós. Você tem visão missionária para quê? A partir do lugar que você trabalha. Começa na igreja local, começa no seu trabalho, começa na sua casa, fazendo os primeiros discípulos. Pode ser que Deus te levante, tire da casa, rapidinho te leve para outro lugar, mas onde você está, seja intenso, comprometido, o tempo todo, porque a igreja local, ela tem que frutificar, o pastoreamento tem que acontecer, essa cobertura espiritual tem que acontecer. De fato, nós queremos enviar muitos discípulos, com a graça de Deus, para que eles possam glorificar o Senhor por essa terra. E como foi muito bem dito por um dos irmãos aqui hoje de manhã, não falta emprego, amém? Nosso Senhor tem uma paciência conosco tremenda. Falta trabalhadores, está escrito que falta trabalhadores. Se você falhar, se você demorar, a gente vai te ajudar, mas o Senhor vai te dar o suprimento de cada dia, não vai faltar o pão, no nome de Jesus Cristo, e Deus vai te usar para levantar a igreja. Então, não com aquela roupagem velha, que a gente não queria até que o pessoal trabalhasse nesse sentido. Você vai trabalhar, está complicado, não tem a visão toda. Vai estudar, está complicado, não tem a visão toda. O que eu quero dizer assim, trabalhe e tenha uma visão clara, estude, porque você pode fazer discípulos da faculdade, não é ser engolido pela faculdade. Se você está lá dentro e não faz discípulo, só quer fazer um curso, então não é isso que Deus quer. Você está lá para fazer discípulos, para ser uma testemunha do que Deus quer fazer através da sua vida. Irmãos, isso tem que cair no nosso coração com clareza, para a gente sair dessa situação de inércia, dessa situação de passividade, dessa situação de comodismo. Não aceite, quebra o pau na sua localidade ou no seu setor. Eu estou dizendo no bom sentido, quebra o pau, porque o que não frutifica morre, irmãos. Não adianta, tem que frutificar. Eu termino dizendo aos irmãos, nós vamos orar por essas coisas todas, que Deus me dirigiu, é de chamar o Júnior aqui, tem tido uma experiência